E o Bitcoin teve mais um dia de queda. E aí, será que essa queda vai continuar ou será que o Bitcoin está chegando perto de um fundo? Há sinais que indicam que essa queda pode estar terminando. Eu vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise do gráfico do Bitcoin, a análise dos eventos macroeconômicos que impactaram o mercado hoje, que podem impactar o mercado nos próximos dias. Vou mostrar o evento que vai definir se a gente vai ter ou não uma subida do mercado ou se a gente vai cair de vez e perder os níveis de suporte. Também vou estar falando da análise de sentimento do Bitcoin, da análise dos gráficos das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa comigo, é só deixar seu comentário aí embaixo. E, pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, o link vai estar embaixo, as novidades lá chegam ainda mais rápido, tá? E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje aí, nos últimos dias, né? E pessoal, começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, tá? O único padrão gráfico que eu vejo aí nos últimos dias rompido para algum lado é uma cunha descendente, tá? Aqui tá um pouquinho forçada, mas ela tá lá, né? Uma cunha descendente com alvo nos 114 mil dólares, tá? Tainan, então é certeza que o Bitcoin vai nos 114 mil? Pessoal, primeiramente, certeza nunca existe quando a gente está falando de renda variável, tá? As coisas aqui são bastante voláteis, né? E eu acho que o que vai definir para onde o Bitcoin vai ser um dado macroeconômico que eu vou explicar daqui a pouco como ele pode impactar o Bitcoin dependendo de como ele vier. Mas em termos de gráfico é isso, a gente só tem que tomar um cuidado com o seguinte, pessoal, se o Bitcoin romper para baixo, os 90 mil dólares, ele pode invalidar essa cunha, tá? Porque apesar da queda de hoje, ele não invalidou essa cunha descendente. Esse movimento aqui pode ainda ser considerado um pullback, tá? Mas se acontecer de o Bitcoin romper para baixo a região dos 90 mil dólares, ele vai formar um padrão gráfico conhecido como ombro-cabeça-ombro, que indicaria reversão. E se a gente tivesse rompimento dos 90 mil dólares para baixo, a gente vai ter o alvo aí para esse ombro-cabeça-ombro lá na região de aproximadamente 73 mil dólares, tá? Tainan, então você está dizendo que ele vai nos 73 mil dólares? Que maluquice é essa? Você falou 114, agora você está falando 73? Pessoal, eu vejo como mais provável que o Bitcoin vá para os 114, porque a gente já tem aquela cunha descendente rompida para cima, tá? Enquanto que esse ombro, cabeça, ombro aqui, ele nem aconteceu ainda, tá? Ele vai acontecer se o Bitcoin romper para baixo os 90 mil, coisa que não aconteceu, porque os 90 mil dólares vem sendo suporte desde a metade de novembro, tá? Todas as vezes em que o Bitcoin caiu para essa região dos 90, ou próximo dos 90, desde novembro, essa região serviu de suporte, ela impediu que o mercado continuasse caindo, tá? O que sinaliza que pode ser que ela venha a fazer esse mesmo comportamento no mercado, tá? Então, em termos de análise gráfica é isso, mas como eu venho dizendo, pessoal, eu acredito que o que vai impactar os mercados aí nos próximos dias é o mercado americano, que inclusive teve um dia tenso aí, tá? O mercado americano não tá muito feliz aí com as últimas aparições, com as últimas mensagens que o Fed andou passando, tá? O mercado americano e até o mundo inteiro está com bastante medo de o Fed não cortar os juros agora em janeiro e talvez até cortar menos do que era falado no dot plot de dezembro, tá? Para o ano de 2025. Então o mercado está com bastante medo, principalmente depois daqueles dados macroeconômicos de ontem. PMI e ISM de produtos não manufaturados veio acima da expectativa, oferta de empregos JOLTS também acima da expectativa, ou seja, dois dados importantíssimos mostraram que a economia americana está aquecida e o mercado entendeu o seguinte, olha, se a economia americana está aquecida, quer dizer que o Fed não pode continuar cortando os juros, tá? Quer dizer que ele tem que parar, dar uma pausa, ou talvez aí demorar muito a voltar até que a economia americana mostre sinais de que vai ser necessário cortar os juros, tá? E lembrando que juros elevados é ruim para ativos de risco, incluindo para criptomoedas, tá? Os juros hoje nos Estados Unidos estão altos, tá? E se o Fed parar de cortar, eles vão ficar os juros vão ficar altos por alguns meses, o que seria péssimo para o Bitcoin, para as criptomoedas, tá? E basicamente é o que está mexendo com o mercado. Hoje a gente teve aí mais alguns dados importantes, tá? A variação de empregos privados ADP, que foi divulgada às 10h15 da manhã, veio ali
pior ou melhor, né? Ele veio pior do que o esperado. Menos empregos foram criados, mas isso é melhor para o mercado nesse momento, porque o dado ele veio mostrando o enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Na hora, às 10h15 da manhã, o mercado se animou, o Bitcoin e as criptomoedas começaram até a subir ali, mas logo em seguida, às 10h30 da manhã, vieram os pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana passada e, meus amigos, aí veio uma surpresa bastante negativa, tá? A gente teve 201 mil novos pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos na última semana, o que, na prática, não é muito bom, tá? Porque esse é um dos menores níveis dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e isso reforça que o mercado de trabalho americano segue bastante aquecido, tá? Talvez bem mais aí do que os economistas esperam, tá? E a gente vê até em comparação com a projeção, o mercado esperava 214, veio 201, né? 13 mil de diferença, tá? Para vocês terem uma ideia, na semana anterior foi 211, então a gente está vendo aqui uma tendência de queda, tá? Ou seja, está mais fácil, pelo menos do que esses indicadores estariam mostrando aí, para as pessoas arrumarem emprego. O mercado de trabalho está aquecido nos Estados Unidos, o que indica que talvez o Fed não possa cortar os juros para evitar que a economia se sobreaqueça e que a inflação volte a subir, tá? Então, isso é ruim, né? Aí depois a gente teve as atas da reunião do FONC de tarde, tá? Não vi coisas muito novas aí em relação ao que a gente teve no dot plot. E agora de noite, daqui a 1 minuto, vai sair, pessoal, dado de inflação da China. Esse dado é muito aguardado pelo mercado, embora ele sozinho não impacte diretamente o Bitcoin. O mercado estava aguardando, eu até esperei para fazer esse vídeo agora de noite aí, após a divulgação desses dados, tá? E, pessoal, minha avaliação é que veio bom, tá? Por quê? A gente vê que o CPI, o índice cheio na China no mês de dezembro, ele veio aí dentro da expectativa, tá? A gente não teve aí uma diminuição, né? O PPI, índice ao produtor, ele teve uma deflação menor do que o esperado, tá? O que mostra que a economia não está tão fraca quanto esperava. Então, a diferença é pequena, mas a gente vê que em novembro foi menos 2,5, agora menos 2,3. Tá? A economia chinesa está numa situação difícil e sinais de que a economia chinesa está numa situação difícil podem ser ruins para o mercado americano, já que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Tá? Então, o mercado provavelmente vai gostar um pouco disso aqui, porque sinaliza que a China não está, ou pelo menos está menos fraca do que o mercado esperava em termos de economia. Amanhã, pessoal, a gente vai ter a divulgação de dados macroeconômicos. Aliás, amanhã, me desculpem, tá? Amanhã aqui tá falando que é um feriado lá nos Estados Unidos, dia 9 de janeiro. Eu, sinceramente, não sei que feriado é esse, tá? Porque que eu saiba, feriado nos Estados Unidos é o dia 1º de janeiro e o dia 20 de janeiro, que é o feriado de Martin Luther King, né? Eu não sei que feriado é esse aqui, tá? Mas aqui tá falando que é feriado, né? E o dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que seria divulgado amanhã, que normalmente ele é divulgado na quinta, ele foi divulgado hoje. Então, aparentemente é algum feriado, talvez seja um feriado só em Nova York, tá? Alguma coisa assim, eu não sei exatamente que feriado é esse, se vocês souberem, deixa aí embaixo, tá? E, pessoal, o mais importante dessa semana é o que vai vir na sexta-feira. Inclusive, na minha visão, isso daqui é o que vai definir se a gente vai ter mais quedas nas criptomoedas, no Bitcoin ou não, tá? Amanhã, como a gente não tem muitos dados macroeconômicos, pode ser que o mercado fique um pouco mais calmo, tá? Mas o mais importante é o payroll, que vai ser divulgado na sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 10h30 da manhã. A expectativa do mercado é que ele venha 154 em dezembro, contra 227 que foi em novembro, tá? Ou seja, o mercado está esperando que haja uma criação de vagas menor do que no mês anterior, uma diminuição em dezembro, tá? E aí que tá o problema, tá? Se não vier uma diminuição, se a gente tiver um número de vagas sendo criadas bem maior do que esses 154 esperados, a gente pode ver mais quedas para o Bitcoin, para as criptomoedas, e lembrando que o Bitcoin já está em um nível crítico, tá? Aquela região ali dos 90 mil dólares, ele não pode romper para baixo, porque senão ele forma aquele padrão que eu comentei com vocês ali, que seria o ombro, cabeça, ombro, um padrão ali que indicaria queda até os 73 aproximadamente, tá? Então, é uma situação bastante complicada, tá? Sexta-feira,
se a gente tiver o payroll ali igual 154 mil ou abaixo, a gente pode ver o mercado respirar aliviado, a gente pode ver os ativos de risco aí, as bolsas subindo, mas se isso vier acima, o mercado pode entender que os juros vão ficar mais altos nos Estados Unidos neste ano, tá? Já tem a questão do Trump com guerras comerciais, essas coisas aí prejudicam o mercado desse ponto de vista, tá? Geram a expectativa de inflação, que por sua vez gera a expectativa de juros mais altos. E se a gente tiver um mercado de trabalho mais aquecido, pior ainda aí que o Fed não vai cortar mesmo, tá? A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação da análise de sentimento, tá? Indo aqui para os indicadores de sentimento, o que eu vejo é que o long short ratio está em 1,8, perto de 2. Ele não está num nível extremamente elevado, mas já acende o alerta, né? Dá um certo medinho, mas a gente não está tendo mudanças no Open Interest por enquanto, tá? A gente vê aí que o mercado já liquidou bastante gente, pessoal que estava alavancado nos últimos dias, e agora, por enquanto, a gente não tem aqui movimentações no Open Interest, tá? O importante é saber para onde vai o Long Short Ratio quando o Open Interest começar a se movimentar para cima, tá? Quando houverem abertura de novas posições de trading. E um dos principais motivos que me leva a crer que essa queda do Bitcoin pode ter acabado, pessoal, é o Liquidation Rich Map da HighBlock. Todos aqui que acompanham esse canal há mais tempo sabem que esse indicador ele é extremamente assertivo, tá? Geralmente, quando você tem muita liquidez acumulada de um lado aqui nesse mapa de calor, o mercado vai buscar, tá? E o que está acontecendo agora é o seguinte, pessoal, o mapa de calor nos últimos dias estava mostrando bastante liquidez aqui na região dos 95 até a região ali dos 93, 92, tá? E o Bitcoin, nessa queda de ontem e de hoje, ele liquidou todo esse pessoal que estava alavancado, apostando na alta com a liquidação aqui entre 95 e 92, tá? Então, o mercado meio que limpou esse pessoal, tirou do mercado esse pessoal que estava aí alavancado, apostando que o Bitcoin iria subir. E, geralmente, quando você tem muitas liquidações, o mercado inverte a direção ou, às vezes, pelo menos para de cair, tá? Como eu disse, na minha visão, o principal fator, o mais importante, é o payroll de sexta-feira. Ele não pode dar susto para cima, tá? Se ele der susto, vindo muito maior do que o esperado, o mercado pode reagir mal, tá? Mas, pelo menos aqui em termos de análise gráfica, a gente segue ainda dentro da perspectiva altista, não rompeu o suporte dos 90 mil, que está segurando desde novembro o Bitcoin, tá? E, ao mesmo tempo, não temos tanta liquidez abaixo mais como tínhamos ontem. Eu alertei ontem, falei, pessoal, existe risco do Bitcoin ir até perto dos 93 ali, tá? O ponto que a gente tinha mais liquidez era nos 95.800. Foi lá, buscou, mas a gente ainda tinha um pouco mais abaixo. Agora a gente já não tem tanta liquidez abaixo, mas nem muito acima, para ser bem sincero, né? Mas a gente vai ter que ver agora onde que vai formar novos pontos de liquidez no mercado. E a gente também não pode deixar, pessoal, de falar da situação das principais criptomoedas, porque realmente foi tensa a situação aí nos últimos dias, né? O Bitcoin e as altcoins estavam formando padrões lindos nos gráficos indicando alta. E hoje a gente teve aí, ontem e hoje a gente teve dias aí meio tensos, né? A Ethereum, pessoal, apesar dos pesares, né? Apesar dela ter caído aí ontem e hoje, eu vejo ela numa região de suporte, tá? Essa região aqui dos 3.200 dólares aqui em que ela bateu, historicamente ela tem sido o suporte desde a metade de novembro. Ela é equivalente aos 90 mil dólares do Bitcoin, tá? E mais interessante, tá? Hoje o gráfico da Ethereum bateu aqui nessa região de suporte e vejam o candle que apareceu aqui, tá? Apareceu um candle conhecido como martelo, né, que normalmente indica força compradora. Ela chegou na região de suporte e houve força compradora, tá? Se o contexto do mercado ajudar na sexta-feira, a gente pode ver a Ethereum voltando a subir a partir desse ponto, tá? Mas cuidado, a gente não pode, como eu já disse, ter payroll acima da expectativa, tá? Solana, pessoal, tava linda ali, quase chegando no alvo do ombro cabeça ombro invertido. Aí me vem esses dados macroeconômicos aí mostrando a economia aquecida, jogam a Solana e a maioria das altcoins para baixo, tá? E a gente tá vendo aqui na Solana também um possível martelo em uma região de suporte, tá? Então, o gráfico da Solana tá dando sinais aí de que, apesar de tudo, o suporte por enquanto está segurando, tá? Binance Coin também fez um padrão mais ou menos assim, mas sem muita coisa. O gráfico da Binance Coin nos últimos tempos está muito estagnado nessa região de 700, 600, tá? Não dá para fazer muita operação na Binance Coin nos últimos dias, tá? O gráfico da XRP, pessoal, XRP está conseguindo se manter em alta aí mesmo com tudo que está acontecendo, né? Isso porque ontem a gente teve um encontro ali entre o CEO da XRP
e o Donald Trump lá nos Estados Unidos, né, isso aí deu uma animada no mercado. A XRP chegou a bater o alvo daquele topo duplo que eu comentei com vocês, pessoal, lá na região dos 2 dólares e 20 centavos, aproximadamente 2 dólares e 19, 2 dólares e 20, tá? E logo após isso subiu porque saíram as notícias de que o CEO da XRP, da Ripple, estaria ali se reunindo com o Donald Trump, tá? Então, a situação aqui, eu não vejo um padrão gráfico aqui agora novo para a XRP, tá? Temos que aguardar aqui para ver se ela forma, mas aquele topo duplo, né, aquele padrão pessimista, ele já atingiu o alvo. E também não posso deixar de falar, pessoal, da ADA Cardano, tá? ADA Cardano, sinceramente, não vejo padrões novos, tá? Ela caiu aí nos últimos dias, sofreu bastante, mas quando eu vejo aqui o gráfico dela, eu ainda vejo aquela cunha descendente que tem um alvo lá na região de 1,80, tá? E apesar dos pesares, apesar da queda que a gente viu aí no mercado, né, hoje e ontem, a ADA Cardano ainda não descaracterizou aquela possível cunha descendente. Então ela segue aí interessante, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, Dogecoin, tá? Dogecoin ali chegou, dá para dizer que ela chegou no alvo do fundo duplo ali nos últimos dias e agora ela tá sem padrões gráficos novos por enquanto, tá? Não consigo ver nada aqui de padrão gráfico na Dogecoin, tá andando de lado de novo aqui nessa região dos 30 e poucos centavos de dólares, tá? Quando tiver padrão gráfico eu falo aqui nos vídeos, vocês sabem que eu sempre analiso ela quase todos os dias aqui, tá? Tron, pessoal, caiu também acompanhando o mercado, né? Ela formou ali um pequeno ombro, cabeça, ombro ali, já bateu no alvo desse ombro, cabeça, ombro, tá na região dos 24 centavos aproximadamente, e agora sem padrões gráficos novos, ela está na região de suporte, tá? O gráfico da TOM tá na mesma também, sem padrões gráficos novos por enquanto, segue ali acima do suporte da região dos 5 dólares e 20 centavos, tá? Avax, pessoal, tava ali quase conseguindo sair daquela região de resistência dos 40 dólares e acabou caindo de novo, tá? Então a situação da Avax aí ficou um pouco difícil com essa queda do mercado, acabou puxando ela para baixo, tá? Aave, pessoal, Aave também andou sofrendo, mas ela bateu numa região de suporte, tá? O que eu vejo para as altcoins aqui, pessoal, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins, tá tudo em região de suporte, aparentemente. O que indica que se os dados macroeconômicos da sexta-feira, o payroll vier bom, né, vier ali dentro da expectativa ou abaixo, como aconteceu com a variação de empregos privados ADP hoje, a gente poderia ter aí uma subida aqui para a Aave, para a maioria dessas criptomoedas, porque tá tudo em região de suporte, tá? Pendle, pessoal, o gráfico da Pendle não tá dos mais legais, né? Pendle aí tava muito bonita alguns meses atrás e agora ela está em uma situação difícil, tá? Mas, apesar dos pesares, ela também está em uma região de suporte, tá? Ou seja, se tudo der certo na sexta-feira, a Pendle pode voar aí nos próximos dias, tá? Porque ela está em um ponto aí relativamente interessante, tá? Outra moeda importante, pessoal, que eu não posso deixar de falar, a SUI, né? O gráfico da SUI caiu nos últimos dias, mas também parece estar formando aí o que parece ser um martelo, tá? E se a gente fizer aqui um desenho, né, a gente vê que ela bateu numa linha de tendência de alta aí nos últimos dias, tá? Sinal de que a SUI encontrou suporte e pode ser que isso aqui sirva para ela fazer um movimento aí de mais um pivô de alta, tá? Então, fiquem de olho, porque se vier os dados bons na sexta-feira, o payroll dentro ou abaixo da expectativa, a SUI é uma candidata, tá? NIR, pessoal, voltou para a região de suporte ali dos 4 dólares, 5 dólares, tá? Sem padrões gráficos novos por enquanto, tá? Outra moeda aí que eu não posso deixar de falar, pessoal, é a Chainlink, tá? Eu esqueci de falar dela ontem, né? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Chainlink, ela caiu, foi lá nos 20 dólares, que é a região de suporte que está segurando ela desde dezembro, tá? Então a Chainlink, por enquanto, apesar de tudo, ela ainda não perdeu o suporte. Lembrando que se ela perder os 20 dólares, aí o alvo fica nos 13, tá? Outra moeda importante aqui que eu não posso deixar de comentar, pessoal, é a Polkadot, tá? Gráfico da Polkadot estava quase formando um fundo duplo ali nos últimos dias, mas acabou caindo aí com esse movimento recente do mercado, né? Mas quando a gente vai aqui no gráfico da Polkadot, pessoal, eu vejo aqui que ela está em uma região de suporte, região dos 6 dólares e 50 centavos, é uma região que tem segurado ela aí desde dezembro, tá? Então, a Polkadot eu vejo ela em um range ali entre os 8 e os 6,50, tá? Ela precisa romper para algum dos lados aí, tá? Eu acho que vai depender muito mais do que o mercado vai fazer, mas ela está em uma região de suporte agora, tá? Então, essas eram moedas importantes.